Olá, hoje é com grande prazer que nós temos uma Maria de Fátima Rato Padim, que ela é doutora pela Escola Paulista de Medicina, pelo Departamento de Psiquiatria, né, e diretora da Clínica Glessos, né. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental dos jovens. A primeira pergunta à doutora Maria de Fátima é: como é que está a saúde mental entre os jovens? Então, a saúde mental dos jovens ela está extremamente prejudicada e isso já se sentia no dia a dia, nas escolas, já se sentia em vários comportamentos de índice de suicídio, automutilação. E a gente tem uma pesquisa, um estudo recente muito importante do jornal americano, que ele publicou uma amostra representativa da população americana, aonde que ele mostra que os jovens, diferentes das outras gerações, eles estão com a saúde mental muito mais prejudicada do que todas as outras faixas etárias. Então, você imagina que nas gerações anteriores, quando nós pegávamos os jovens, ele estava mais motivado, ele estava mais interativo que, por exemplo, um idoso ou do que um jovem adulto, né? E hoje o impacto dessa pesquisa mostra o quanto essa saúde está prejudicada, porque ele está pior do que as outras faixas etárias de gerações, né? E aí esse estudo ele levantou fatores, né, e as causas, por que essas, né, vamos entender por que a saúde mental está tão prejudicada. Então ele levantou algumas causas, não em ordem de primeiro, mas um dos motivos é uma crise existencial. A crise existencial ela é diferente da crise que se tem natural de identidade da adolescência, né? Quem eu sou, para onde eu vou, não é uma crise violenta em termos de existência, onde não aparecia em momentos de gerações anteriores do jovem. Uma outra questão é uma menor religiosidade e espiritualidade. A gente não está dizendo que o jovem tem que ter tal religião, não é esse sentido. Mas quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente demonstra o quê? Que a gente sabe que tem alguma coisa superior. A gente sabe que tem alguma coisa que nos move. Alguma coisa, a espiritualidade, ela une as pessoas, né? E quando isso falta, né, principalmente numa faixa etária, isso tem um impacto muito negativo. Depois, ele fala que tem aí a falta de identidade, que aí não é a crise de identidade. Falta a identidade do jovem e também está faltando modelos e padrões. Então, hoje a gente tem uma diversidade e alguma coisa que não é consistente em termos de padrão e de modelo. Quando a gente pega a minha geração, a sua geração, nós tínhamos modelos, nós tínhamos padrões comportamentais que guiavam aquela geração. Hoje está disperso e ele se perde aonde que ele vai se ligar no quê, né? Essa é uma outra causa, né? A outra é o uso excessivo da tecnologia e das mídias sociais. Quer dizer, existe alguma coisa contra as mídias sociais e a tecnologia? Não. Tudo que é bem utilizado faz bem. Mas tudo que está ultrapassando essa linha, né, que é um uso natural ou um uso para algum recurso positivo, o que se viu nessa pesquisa é que está um uso excessivo e um uso inadequado dessas mídias sociais. A gente pode até linkar com outro fator que diz aí que a falta do relacionamento social e a falta do aprofundamento nas relações. Então, o que é? Mas eu tenho um maior grupo na mídia, eu tenho O que o jovem fala? Eu tenho uma lista, nossa, eu tenho 1.800 seguidores, eu tenho 500, mas que tipo de relação que se tem? Né? Então, o que se vê é que o jovem não tem relacionamento duradouro e nem profundo. E que é isso que faz você ter uma maturidade emocional e uma saúde melhor. Então, eu estou me relacionando lá com o namorado, com alguém na mídia, de repente ficou ruim, eu desligo. Como que eu posso com você te desligar aqui na hora? Dá licença, vou sair, vou embora? Não, eu tenho que enfrentar. Então, o que a gente percebe é que tem uma baixa capacidade de enfrentamento nas relações. Porque a gente só começa a ter essa maior capacidade de enfrentamento nas relações quando eu tenho essa intensificação de relacionamento
e esse aprofundamento. Não quando eu desligo ou quando é curto. É por conta de um evento que vai ter. Aí os jovens se mobilizam, eles fazem um contato para aquele evento. Ou eles fazem um contato especificamente para um movimento X, né? Então, essa é uma outra causa que prejudica muito a saúde mental. Depois, a gente tem a polarização política, né? O que a gente passa? A gente passa daqui para cá. A gente não tem, de fato, essa flexibilidade, né? O jovem acaba perdendo isso. E temos aí, por último, não por último em localização, mas de fato, um foco menor no bem comum. A coisa mais individualizada. Nós sabemos que quando nós fazemos bem para alguém, a gente tem uma satisfação muito maior, aciona um sistema cerebral de recompensa muito importante. Perdeu-se essa questão do jovem, desse bem comum. Obrigado, Fátima. Assim, eu gostaria também que você pudesse aprofundar um pouco mais o papel das mídias sociais e como é que elas afetam, né, em termos de conteúdos, em termos globais, assim, essa prática, né, você colocou isso dentro do contexto global dessa piora na saúde mental dos jovens. Apesar de essa geração ter um conforto material nunca ocorrido na história da humanidade, tem um prejuízo da estabilidade mental, né? Eu queria que você falasse, um dos elementos é a mídia social. Gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre a mídia social no impacto dos jovens. Isso é importante, porque quando a gente fala da mídia, né, e da tecnologia, a gente tem que focar em relação ao jovem, ao prejuízo, porque nós temos aí muitos benefícios em relação às mídias, né, isso que nós estamos fazendo agora, ou divulgação de uma série de coisas positivas, de campanhas. A gente fala em relação ao prejuízo, né? O grande problema com o jovem é a forma de captação desse jovem, né? Então, por exemplo, a gente tem uma demonstração clara nisso, uma escola pública de Seattle, né, que o distrito, né, de Seattle, ele moveu uma ação em relação às plataformas digitais. Então, o que acontece? Ele diz o seguinte, que a ação dessas plataformas que estão por trás do TikTok, do Snapchat, do Face, do YouTuber, eles utilizam o quê? Eles utilizam uma psicologia importante aqui e uma fisiologia para captar esse jovem. Para quê? Para ele gastar mais tempo nas plataformas digitais. Então, quando você você pega uma vulnerabilidade, que é a parte cerebral desse jovem, o momento que ele está, para você captar e ele ficar mais ligado, isto é altamente pernicioso, né? Então, eles usam técnicas altamente eficazes para explorar essa parte cerebral do jovem. E qual que é o problema? Os conteúdos que a gente tem em termos do jovem são altamente prejudiciais. Por quê? Se você olhar, são dietas, né, absurdamente malucas, né, dadas por pessoas sem embasamento científico, né, que estimulam jovens a algumas questões importantes em termos de corpo, de falso modelo, né, e que a gente viu que dão transtornos alimentares gravíssimos. Ou incentivo, por exemplo, à automutilação, né? Então, essas plataformas que fazem com que o jovem fique mais ligado com um tempo excessivo com conteúdos absolutamente perniciosos para o jovem, né? E o que a gente vê é que eles atribuem, né, essa questão dessas empresas, nessa manipulação, esse aumento da depressão e da ansiedade entre os jovens, né? Então, todo esse movimento que houve do distrito de Seattle, ele mostra o quê? Por que ele se baseou em quê? Porque entre 2009 e 2019, eles fizeram esse levantamento que os jovens, mais de 30% na média dos alunos, disseram que pelo menos uma vez se sentiram tristes ou com sentimento de desesperança todos os dias, pelo menos em 2 semanas, né? Então, veja, se a mídia tivesse uma influência tão positiva, ela causa sentimentos de ansiedade e depressão nesses jovens, né? E uma coisa importante, né,
também de 2009 e 2019, eles observaram que esses jovens, eles diminuíram o desempenho escolar e a presença na escola. Então, quando a gente pega pesquisas, na minha pesquisa, por exemplo, da Unifesp, onde a repetição da multiparidade da gravidez na adolescência, um dos fatores de risco para você repetir a gravidez na adolescência é o adolescente estar fora da escola, por exemplo, né? Então, quando você começa com uma mídia que tira esse aluno da escola ou baixa a frequência, você está colocando ele numa linha de fator de risco de saúde mental e de outras questões importantes. Obrigado, Maria Fátima. Um conceito importante, né, assim, que tem sido, né, aplicado, desenvolvido e com muita base científica é o conceito de educação socioemocional, né? Acho que a gente vê alguns setores aqui no Brasil já começando a falar desse conceito, mas ainda não é um conceito tão amplamente conhecido, né? Explica como é que é essa educação socioemocional e como é que isso possa ser um antídoto, né, para essas coisas que as mídias sociais estão trazendo. Então, é importante, né, Ronaldo, a gente entender assim, que ela é cada vez mais importante no contexto escolar. O que aconteceu? A educação, né, de forma geral, ela sempre teve um objetivo muito forte nos aspectos cognitivos, né, em desenvolver aspectos que possam dar um aprendizado melhor. E também a escola, a educação ficou muito atenta a essas questões de mudanças comportamentais do jovem. Da mídia, da baixa frustração que ele está, com uma busca incessante de prazer imediato, das recompensas, né? E o que aconteceu é que se teve, entre aspas, um não olhar para essa questão emocional. Por quê? Porque não se sabia a importância disso. A neurociência, ela veio mostrar e pontuar o quanto que as emoções, elas são inatas ao ser humano e ao mundo animal. E se elas vêm antes de tudo, elas vão afetar a parte cognitiva, né? Então, a neurociência e os neurocientistas, eles mostraram, de fato, que as emoções, elas acabam influenciando toda a parte cognitiva. Então, se eu não tenho uma boa regulação emocional, vai afetar a minha parte cognitiva, né? E o que é essa questão emocional, né? Quando eu sei identificar, né, quando a gente começa, aspas, a educar para a criança, o jovem, perceber que a raiva não é uma coisa ruim, desde que o que eu faço com essa raiva, né? A tristeza, como é que eu lido com a tristeza, né? Como é que eu lido com a frustração? Então, esses sentimentos que são inatos, eles precisam de fato ser reconhecidos para que eu, lidando com eles, eu tenha uma capacidade cognitiva melhor. Uma coisa importante que a educação socioemocional, vamos dizer, ela acaba desenvolvendo é a empatia. Quando nós vimos que lá atrás, que dos motivos da saúde mental do jovem está prejudicada na última pesquisa realizada, que é a questão da ausência do bem comum, é porque nós não temos empatia, né? A criança e o adolescente, ele não consegue perceber o outro, porque as emoções dele, ele não consegue identificar, né? Pelo contrário, né? Ter raiva é ruim ou ter tristeza é muito ruim. Mas espera um pouquinho, todos nós temos raiva, temos tristeza, as emoções são inatas. O que me diferencia? Na medida em que eu sei identificá-las e eu sei lidar com elas. E aí eu fico com a parte cognitiva, ela interagindo com essa questão da cognição e muito mais, de alguma forma, com uma regulação emocional. A hora que nós temos uma regulação emocional, que eu sei lidar com as minhas emoções, com a frustração, ou com o medo, ou com o assédio, né, eu acabo tendo o quê? Uma repercussão melhor. Quando eu tenho empatia, o que é o impacto importante? Eu diminuo o bullying. Nós sabemos o quanto que o bullying, principalmente na infância e adolescência, tem um impacto devastador na vida dos adolescentes, né?
desde suicídio, uso de substância, né? A hora que ele sai dessa coisa do pertencente, né? E ele acaba sendo excluído, né? Então a gente fala tanto de inclusão, mas a gente tem que preparar o jovem para fazer essa inclusão. E ele vai estar fazendo as inclusões na medida em que ele tiver uma regulação emocional e tiver a empatia. Então, a educação emocional no aprendizado, ela é absolutamente fundamental, né? Eu vou ter um esquema cognitivo ok na medida em que eu tiver um esquema emocional ok. Por isso que várias escolas nos países desenvolvidos têm adotado a educação socioemocional, né? Então, tem uma coisa importante, nós tivemos aqui no Brasil, infelizmente, uma coisa negativa em vários programas de prevenção de drogas, né? Então, o que se viu, por exemplo, em alguns programas é que fazer um programa e falar sobre droga estimulou ou antecipou o uso, que é o efeito iatrogênico, que a gente diz. Nossa, mas nós gastamos muito, investimos muito para que o jovem consumisse bebida alcoólica mais tarde e o programa fez ao contrário, né? Então, o que as pessoas, a Nora Volkmann e a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que uma das coisas de métodos efetivos e eficazes para prevenção do uso de drogas é quando você faz educação socioemocional, né? Então, a gente vê várias abrangências dentro da educação socioemocional como prevenção. Obrigado. Eu acho que a escola pode fazer bastante coisa nessa parte de regulação, educação socioemocional, mas o que os pais deveriam estar fazendo? Como é que os pais poderiam estar se municiando de informações e mudanças de práticas domiciliares, né? Porque eu acredito que as famílias estão muito perdidas, né? Porque você mesmo falou que os modelos familiares já não servem mais para 2023, essa nova fase aí, né? Então, nós precisamos de novos modelos, mas o conceito de educação socioambiental, ou socioemocional, né? Como é que os pais podem ajudar nesse sentido, né? Os pais, assim, a gente tem que aumentar essa capacidade dos pais, a tolerância à frustração dos filhos, não ter essa necessidade, porque o pai fica refém da mídia também, e refém do pai, de que eu tenho que atender às necessidades do meu filho, que ele tem que ser igual, que eu tenho que. É uma lista de tem que gigantes. O ponto central do pai, de uma boa parentalidade, é ele acolher o sentimento do filho e validar. Isso vai muito coladinho com a educação emocional. Então, um exemplo clássico. Mas não precisa ficar triste por causa disso. É diferente de falar assim, eu sei que você está triste, eu sei que isso dá tristeza, mas vai passar. O que acontece? Eu validei o sentimento da tristeza do meu filho, eu disse que é verdade, a gente fica triste mesmo, não é que não precisa, é que faz tristeza, mas que vai passar e que ele pode ter argumento. Então, desde isso até, olha, fui super, a festa estava uma porcaria, né? A festa, nossa, chegou mal. Filho, deixa disso, vai ter outras, né? É um pouquinho complementar e anterior a isso. Olha, tem festas que são ruins mesmo, né? Tem coisas que não são legais, né? Mas é legal você entender por que não foi legal. Então, a hora que eu valido a emoção e o sentimento, eu estou fazendo uma interação direta da educação socioemocional. Eu estou fazendo com que meu filho, minha filha, eu não preciso ter ibope, né? Porque normalmente, deixa disso, então vamos mudar para isso. O pai hoje em dia quer ter ibope, né? E isto é o que a mídia faz, ter ibope, ter maior número de seguidores. A gente sabe que isso não está dando certo. Que a pilastra da educação emocional está vinculada com essa regulação, o reconhecimento do sentimento, de eu falar para o meu filho, dá raiva mesmo, hein, mal, sabe? Não é deixa disso, né? Quando eu falo deixa disso, eu estou ensinando que a gente não lida com a raiva. Olha, dá raiva mesmo quando a gente vai mal, dá raiva quando a gente perde. Raiva faz parte, né? Então, eu acho assim que veio uma crença distorcida ao longo do tempo para os pais que nós temos que poupar os filhos ou que nós temos que atender às necessidades. Tá bom, poupar o filho do quê? Essa é a pergunta, né? Poupar de uma desregulação emocional, ok. Né? A gente tem que... mas é jogar para fora? Não.
é você reconhecer o sentimento, você acolher esse sentimento, saber que ele existe e para que esse filho saiba lidar com essas emoções. Você tem boa... Maria de Fátima, lógico que a gente tem que ver aonde os adolescentes estão, né? Como é que as escolas, né, possam atuar nos fatores de risco para o uso de substâncias, por exemplo? Acho que tem vários problemas que os adolescentes possam se envolver, né? Um deles é o uso prematuro, inadequado, arriscado de uso de substâncias, né? Como é que a escola pode agir nisso e como está relacionado à educação socioemocional? Olha, é o que você falou, né? A gente tem uma lista de fatores de risco para o uso de substâncias. Muitas vezes as escolas querem fazer um programa de prevenção, mas existem coisas que são muito plausíveis de ser feito, que se incluem tanto na educação socioemocional como na prevenção. Por exemplo, a escola que pratica programas sociais, né? Então, o que acontece com o jovem? Ele tem uma coisa de baixa autoeficácia, né? Então, ele fica... E há a influência dos pares, são duas coisas muito fortes na adolescência. A hora que ele começa a fazer o bem ou fazer uma obra social, ele mexe com a autoeficácia e com a autoestima dele. Se ele tem uma autoeficácia alta e uma autoestima alta e uma influência positiva dos pares, de liderança, por exemplo, dificilmente ele vai usar droga. Eu sempre digo assim, quando você pega jovens que trabalham na comunidade efetivamente com programas sociais, mesmo que ele tenha outros riscos de nível socioeconômico, educacional, ser homem, comorbidades, aquilo tem uma diminuição enorme em termos de fator de risco. Então, o que a gente vê muito dos jovens? Nossa, você não sabe, Fá, eu fui lá na comunidade e aí a gente foi contar história para as crianças e as crianças falaram que a gente é demais. Eles deram beijos na gente, eles agradeceram. Então, as escolas que promovem ações sociais, que fazem desses jovens eles serem protagonistas nessas questões, isto é um índice de eficácia em relação à prevenção de drogas gigante, né? Então, ele vai desenvolver ali a empatia de olhar o outro, ele vai se relacionar, veja só, num projeto de repente, fazer ali uma ajuda comunitária, onde o jovem vai, não é doação, não é isso que a gente está falando, é um projeto de inserção, que ele vai lá, por exemplo, fazer atividades com as crianças ou com o adolescente, ele está desenvolvendo uma regulação emocional que é a empatia, que é estar com o relacionamento, ele tem uma interação com o grupo, ele fazer um planejamento. Então, toda a parte emocional está constituindo uma parte cognitiva forte e de uma regulação emocional. Então, assim, eu acho que um dos maiores incentivos em relação a tudo, mas principalmente a aumentar a autoeficácia e a autoestima do jovem é quando as escolas, e a gente tem exemplo de escolas em São Paulo, obras sociais São Geraldo, né, que faz um programa maravilhoso na favela de Paraisópolis, onde você vê os jovens da escola absolutamente integrados, né, e querendo participar, e você fazendo bem para o outro, né? Então, eu acho que as escolas, você vai falar, Fátima, mas isso é tão pouco para um projeto de prevenção? Não, porque ele tem muitos benefícios nessas vulnerabilidades do adolescente. Uma das coisas que a gente tem visto na sua prática clínica, né, na Cressos, né, tem sido assim, que você fala que tem estilos parentais, né, que esse é um conceito que me parece muito sólido, assim, né, você vê que tem alguns estilos que isso faz a diferença, né, que os pais têm que entender que às vezes alguns estilos são menos úteis para seus filhos do que outros. Fala um pouco sobre estilos parentais. É interessante essa questão dos estilos parentais, porque tem um estilo parental permissivo, tem um estilo parental autoritário, né? Muitas vezes, o reconhecimento de como eu funciono, eu posso entender, eu posso mudar ou não, mas à medida que eu entendo que eu sou, por exemplo, num casal, um pai extremamente, ou não, um pai com estilo parental autoritário e uma mãe permissiva, isso vai dar um conflito
certamente no processo educacional. Então, quando há o reconhecimento do que é o que, eu consigo entender até alguma atitude da mãe ou alguma atitude do pai. O que é mais importante ainda? É quando os filhos têm, inclusive, um inventário, né, de estilos parentais. Eles preenchem e eles identificam: o estilo parental da minha mãe é permissivo, do meu pai é autoritário. Qual a importância disso? É quando a criança ou o adolescente, ele percebe que aquilo não é que é para ele, é com ele, mas não é para ele. Né? Então, o pai não é rígido com ele. Efetivamente, é que o estilo do pai é desta forma. E ele consegue o quê? Lidar com isto com uma forma diferente. E o mais importante, eu tenho que fazer bom uso disso. Né? Porque eu sempre digo, a faca mata e a faca liberta. Depende do que eu faço com ela. Né? Então, quando eu entendo que, nossa, minha mãe deixa meu irmão fazer tudo, meu irmão... Não, eu entendo que o estilo da minha mãe, ele é permissivo em várias questões. Eu começo a lidar com essa questão até com as questões do meu irmão ou diferente. Né? Então, é muito importante os pais saberem como é esse funcionamento educacional deles, para não ficar uma coisa pessoal, mas é o que você falou, é um estilo de se relacionar. Na medida em que eu Fátima, tenho estilo, eu tenho alguns valores ou alguns conceitos que alguns podem mudar, né? Porque estilo de se vestir, estilo de a gente pode mudar. Eu acho que essa é a grande sacada, quando você percebe que é um estilo, você entende qual é o teu estilo e você vê possibilidade de mudança. E para o filho, tanto adolescente como criança, ele perceber que não é uma questão, é para ele, mas não é com ele. É um estilo do pai. Então, mas do ponto de vista terapêutico, assim, na medida que você identifica um estilo e esse estilo possa, logicamente, estar prejudicando o desenvolvimento do adolescente, o objetivo terapêutico possa ser mudança do estilo ou atenuação do estilo ou um regramento melhor dos pais. Você consegue, por exemplo, né, entender por que da tua autoridade. Né? Porque muitas vezes você é autoritário porque você não sabe lidar com aquilo. Então é melhor dizer não do que conversar, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade em falar ou, enfim, por algumas questões minhas. Na medida em que eu entendo isto, eu posso mudar o meu estilo. Né? É lógico, os valores, a gente está falando de valores e princípios, mas a gente está falando de estilo. Eu posso, um pai não vai para a festa. Você não vai. Por quê? Porque eu não quero que você vá. Ponto. Ou o outro formato é ele falar de mim, ó, eu estou achando isso, eu penso assim, o que você acha sobre isso? Eu posso manter a minha posição, isso é importante a gente saber, mas o formato de se relacionar, ele começa a ser diferente. Porque às vezes tem alguns pais que às vezes têm lideranças, e quem falava isso era o próprio Samitiba, né, prestando homenagem a Samitiba, né, querido. Que falava, né, quer dizer, o pai pode ter uma empresa com 5.000 funcionários e coordenar bem os 5.000 funcionários. E em casa é um desastre, porque o estilo parental não pode ser repetido. O estilo parental é uma coisa, né? Estilo do CEO numa empresa é outra coisa, são duas dimensões. Né? Isso a gente tem visto muito acontecendo. Muito. O Samitiba fala uma coisa que assim, é um norte, né? A felicidade dos filhos não depende do sucesso dos pais. Né? Então é muito isso que você falou. Né? Então na empresa ele consegue ter ali divisões, ele consegue ter um pensamento de um afastamento emocional. Então, se ele está com raiva de tal funcionário, por exemplo, como é que ele lida com isso? Muitas vezes ele não lida diretamente, ele delega para alguém. Em casa, se ele está com raiva de alguma coisa, ele não tem como delegar. Então, muitas vezes, ele acaba não desenvolvendo, isso é muito comum, habilidades socioemocionais, ele não tem, porque lá é um esquema altamente empresarial, né, altamente administrativo, muitas vezes não, inúmeras vezes com pouca emoção. E sem lidar com as emoções. Né? E em casa é exatamente o oposto que acontece. Né? A gente está o tempo todo ali com aquelas emoções emergindo o tempo todo. Né? Então, trazer este papel e diferenciar esse papel
Esse autoconhecimento, né, doutor Ronaldo, ele é absolutamente fundamental. A gente diz que na orientação parental, uma das coisas mais importantes e da comunicação assertiva é eu falar do eu. Porque tem muito, você não fez isso aqui, você é o você. Isso causa um embate entre pai e filho. Quando eu falo, eu não gosto que você faça isso. Eu não me sinto bem em relação a isso. Tem uma coisa muito importante que os pais falam, o que eles não querem que aconteça. Não chega tarde, hein? Ao invés de falar, chegue cedo. Não vai beber de novo, hein? Ao invés de falar, fique abstinente. Então, existe uma comunicação, né, que ela não é assertiva. Então, quando a gente pega a mídia tem uma super linguagem assertiva, né? Beba com moderação. O que eles estão mandando a gente fazer? Beber, né? Então, a gente não vê na mídia em nenhum momento não. A utilização do não use homo, use Ariel, ou não use, troque, experimente, faça. E nós, pais, não temos essa comunicação assertiva. Então, na medida que eu sei que o meu estilo é mais autoritário, como é que... Tá bom, então eu sei que qual a minha dificuldade nisso? Eu tenho que acoplar isso, além da educação socioemocional que está aqui coladinha, dentro está realmente uma forma de comunicação assertiva. Agora, como é que você vê assim, a relação da mídia, dos pais e violência doméstica, né? Assim, essa é uma situação que é uma combinação de fatores, mas que tem se transformado num problema social, né? A gente tem assim, essa é uma gama de questões muito importantes, o que a gente viu, né, através de pesquisas e de até institutos relatando isso, na pandemia, o que aconteceu? Um aumento de violência doméstica que ficou relacionado com várias coisas. Uma, deste foco na mídia, de que causava um nível de ansiedade, né? Então eu via tudo bem na mídia acontecendo, só dentro de casa, dentro do meu quarto, né? O pai ou o familiar saindo para beber, voltando e vendo o filho ali e sem articulação para isso, né? E uma questão que a mídia incentiva muito, né? Que é essa polarização, né? Você não tem mais uma flexibilidade. Então, virou o certo ou o errado, o cinza, o preto e o branco. Não tem cinza. Então, a mídia tem influenciado essa questão da violência. Ou é assim ou não é, né? E mesmo com os pais, o que tem acontecido muito? Uma falta de monitoramento nas mídias. Então, a gente já tem alguns aplicativos em termos de tempo, em termos de verificação, mas ainda é baixo, né? Então, a falta a gente não está falando de pais delegados, né, que vai lá, não. Monitoramento é muito diferente, né? O monitoramento é esse estímulo, eu preciso saber o que meu filho está vendo, o que o pai está vendo, né? É uma coisa recíproca. Então, as mídias estão estimulando muito essa questão da polarização em tudo, né? Ou você faz isso ou você não é daqui. Ou você faz parte deste grupo ou você presta, né? Então, a mídia tem estimulado, porque se eu não me encaixo aqui ou se eu começo num aspecto de julgamento, isso vai gerar uma violência. Não tem como não gerar uma violência quando eu polarizo certo e errado, não tem meio termo, sob hipótese alguma, e aí acopla esse falta de monitoramento parental, né? E essa distorção de fatos. Fake news, então, é um negócio que deflagrou entre os jovens de uma forma, né, que causa, no mínimo, uma coisa chamada aumento da impotência juvenil, né? Então, eles estão impotentes diante de uma série de estímulos e de modelos, né? Eu gostaria que você pudesse falar agora sobre a negligência, né, de crianças e adolescentes. É um conceito mais amplo, né? Mas isso eu tenho observado que as crianças, além de todo esse contexto que você mencionou, né, acabam ficando meio negligenciadas, né? Como é que você vê no Brasil, assim, quem tem mais contato, assim, o conceito de negligência com crianças e adolescentes? A gente tem, assim, em todas as camadas, né?
quando a gente Sociais, pega, sociais. sociais, né? Então, quando a gente pega as classes mais desfavorecidas em termos de ter uma estrutura, a negligência vai desde o filho de 7 cuidado de 3, né? Quer dizer, e tudo bem, porque faz parte, não, mas ele é mais velho, né? Então, eu estou tendo uma negligência, não é com o de 3, eu estou tendo uma negligência, a gente não pode esquecer, com o mais velho. E o que muitas vezes se olha é quem é que é o de faixa etária menor. Mas que responsabilidade eu estou dando aqui? Né? Eu estou negligenciando todas as características de uma criança de 7 anos, por exemplo. Né? Quando é uma negligência em que a mãe percebe sinais de maltrato ou de uma série de coisas e ela não leva adiante, ou ela não acredita na criança, ou é melhor, aspas, melhor no sentido de que ela não vê alternativa para aquilo, por exemplo. Né? Quando na escola a gente tem ali coisas e comportamentos aparecendo e que de alguma forma a gente exclui isso porque não sabemos lidar com isso. Né? No adolescente, isso fica forte também na hora que o pai, tudo bem, sabe, também fumar todo mundo fuma. Oi? Né? Mas faz parte o esquenta. Como assim faz parte o esquenta? Né? Não, mas também, sabe, todo mundo da classe do meu filho bebe. Então, como é que eu vou... Então, isso é negligência, porque você acaba fazendo parte de um movimento onde você está desconsiderando as vulnerabilidades do adolescente. Abaixo de 21 não dá para colocar substância psicoativa no cérebro, está em formação. Eu estou negligenciando isso do meu filho. Eu estou negligenciando uma lei que é proibido bebida alcoólica ou cigarro abaixo dos 18 anos. Né? O beber, não, mas tudo bem, ele está aqui no condomínio, está tudo bem ele dirigir. Né? Então, o pai acaba... negligência não é, a gente acha que é deixar e não ver. Não. Negligência é você compactuar com comportamentos que não protegem a criança e não protegem o adolescente. Então, uma medida de saúde, de política pública, assim, o que é fundamental, né, que a gente vê, é justamente essa camada socioeconômica, essas crianças poderem estar o tempo todo na escola. Né? Isto é proteger, não, é não negligenciar as necessidades da criança e da família. Né? Então, eu tive agora em Maceió, eu tive uma surpresa quando eu comecei a ver que lá tinha um esquema de pegar as crianças na escola pela manhã, numa cidadezinha, esqueci o nome agora, e depois, para a tranquilidade da mãe, que a mãe tinha que sair para trabalhar. Então, como ela tem que sair muito cedo, a escola não abre tão cedo, ou vice-versa. Então, é uma política pública maravilhosa. A escola, retiram a criança, ela fica o dia inteiro na escola, e depois, no final da tarde, ela volta para a escola. E muitas vezes, quando se sabe que a mãe vai chegar um pouquinho mais tarde, ela tem, aspas, uma hora extra. Isso muito mais do que proteger, é olhar para uma vulnerabilidade e não ser negligente com a vulnerabilidade. Né? Então, para mim, assim, e para os estudos, assim, a negligência é quando você nega a vulnerabilidade do outro. Eu acho que esse é o ponto central. Muito obrigado, doutora Maria de Fátima.